Bom, pessoal, dando continuidade na resolução de nosso trabalho, vamos para a segunda parte. Veja que agora ele pede para a gente marcar o arco de 1110 graus, só que veja que o arco é negativo. No ciclo trigonométrico, o sentido positivo é o sentido anti-horário e o sentido negativo de um arco é no sentido horário. Então, nós vamos dizer assim, rodar ele para cá. Bom, primeira coisa, vamos dividir 1110 por 360, como no exercício anterior. Dividindo 1110 por 360, vai dar 3 e vai sobrar 30 graus. O que isso quer dizer? Quer dizer que o arco deu 3 voltas no sentido horário e ainda percorreu mais 30 graus. 30 graus, então aqui estaria o arco de menos 90. Ó. Se aqui é o início, né, do nosso ciclo trigonométrico, 30 graus estaria por aqui, ó, que corresponde ao quarto quadrante. Então a resposta dessa atividade seria a letra D. Bom, já esse exercício ele pede para a gente analisar qual a função melhor representa esse gráfico aqui, ó, tá? Para a gente lembrar, no ciclo trigonométrico, o eixo do seno é o eixo das ordenadas, o eixo Y. Então veja que o gráfico partiu do zero. Quando chegou no π sobre 2, que corresponde a 90 graus, o valor era 1. Então veja, só por aqui já dá para a gente definir qual é a função que corresponde a esse gráfico. Por quê? Partiu do zero, foi aumentando, aumentando, aumentando e chegou no 90 graus, que é o π sobre 2. Quem é que tem o π sobre 2 igual a 1? A função seno. Veja se a gente continuar com o arco. Quando chega aqui embaixo, quanto vale o nosso seno no 180 graus? 0 de novo. Se a gente for continuando aqui embaixo, menos 1, depois 0 de novo. Então veja, o gráfico que melhor corresponde, a função que melhor corresponde a esse gráfico é a função seno. Pois a gente vai olhar aqui, ó, nesse eixo das ordenadas. Sai do 0, vai até o 90, deu 1. Está aqui. Conforme eu vou aumentando meu arco, chegou no 180, baixou para o 0 de novo. Está aqui, que corresponde a π. Se eu for continuando, ó, menos 1 e assim por diante. Então esse é o gráfico da função seno. Aqui vocês podem ver que nós já pulamos para a questão 7, porque acabou tendo um probleminha, a questão 5 e a questão 6 acabaram ficando iguais. Então, na questão 7, ele pergunta assim: os valores atribuídos para o seno no primeiro e no segundo quadrante do ciclo trigonométrico são respectivamente. Veja, o seno, nós vamos olhar então aqui, correto? Nesse eixo das ordenadas. Veja que no ciclo trigonométrico ele vai do 1 até o menos 1, no eixo das ordenadas. Então veja, no primeiro quadrante, qualquer arco que percorrer aqui, ó, sempre será positivo, ó, né? Sempre maior que 0 e menor que 1. Então a gente pode dizer que no primeiro quadrante o seno é positivo. Passando para o segundo quadrante, o seno começa a diminuir o seu valor, porém ainda é positivo. Então a resposta para essa questão seria a letra C. No primeiro e no segundo quadrante, os valores do seno são positivo. Bom, partindo para a última questão desse vídeo, a questão número 8, ela fala sobre a função cosseno, os valores do cosseno no primeiro e no segundo quadrante. No ciclo trigonométrico, o cosseno ele é analisado no eixo X, no eixo das abscissas. Veja, também vai 1, veja que isso daqui é um plano cartesiano, ó. Então aqui é o encontro dos dois eixos, aqui seria o 0. Para a direita, como o arco é unitário, vale 1, e para a esquerda, menos 1. Veja que o ciclo trigonométrico, como ele tem início nesse ponto, conforme eu vou aumentando aqui, ó, o meu arco, o meu cosseno ele vai diminuindo o tamanho, ó, já que o cosseno é visto no eixo X. Então veja, no primeiro quadrante, o cosseno ele é decrescente. Quando eu passo para o segundo quadrante,
que acontece? Os meus valores começam a dar negativos. Sai lá do 0, menos meio e vai até o -1. Então ele continua também decrescente. Por quê? Quanto maior o valor absoluto aqui, ó, menor ele é, né? Melhor você dever meio do que dever -1. Então ele está o quê? Decrescendo. Então essa resposta aqui seria letra D, decrescente e decrescente. Agora eu vou estar gravando um terceiro vídeo para a gente completar o nosso trabalho, ok?